Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre assuntos da nossa região e a gente recebe a deputada federal Rosana Vale. Boa noite, deputada, bem-vinda. Boa noite, Roberta. É um prazer estar aqui novamente. Acho que eu vim quando estava na campanha, depois pré-campanha, pré-campanha, depois como deputada eleita e agora definitivamente deputada empossada. Assumiu recentemente, como é que foi essa experiência? Olha, foi muito intenso. Essas primeiras semanas aí eu já fiz um trabalho assim percebi que é possível ocupar espaços. Eu estou me sentindo com essa energia dos novos, né? Já me juntei a um grupo que faz parte do Renova BR, que são deputados e senadores de vários partidos que entraram na política com um foco, fazer diferente, mostrar que a política pode ser feita com regras justas, claras e que a população tem que entender quais são essas regras. Então, eu estou muito contente. Ambiente assustador quando chegou o primeiro impacto? Assusta no início, né? Nós já tivemos assim que fomos empossados, já tivemos a eleição da mesa, então aquele mundo assim no começo, mas o fato de sermos jornalistas, assim, me dá também uma experiência, não uma experiência política, mas uma experiência de vida, de ocupar os espaços, de abrir as portas que não estão abertas, e isso tem sido importante para mim. Eu estou contente pelo espaço que eu tenho recebido no próprio partido, no PSB. Nós somos uma bancada de 32, a maioria que está lá é de gente já experiente na política, mas abriram as portas para que a gente pudesse colocar as nossas ideias, os nossos posicionamentos. Eu já entro com uma força grande porque eu fui a deputada do PSB mais votada no estado de São Paulo. Então eu já entro com essa força no partido, na bancada. Isso foi muito importante para mim também. Você esperava esse resultado, Rosana? Não esperava. Eu, no meio da campanha política, que eu comecei a entender assim, as regras do jogo, porque a gente entende como jornalista, lógico, mas estar lá dentro e ver como se dão os acertos, assim, assusta, né? A campanha, num determinado momento da campanha, eu falei, eu não vou ser eleita, porque eu não tenho as armas que a velha política já tem. Eu tenho só a minha história, mas graças a Deus as pessoas apoiaram a minha história e a gente mostrou que é possível, sim, eleger alguém do nada, assim, como jornalista que nunca esteve envolvida na política, se eleger, né? E agora eu tenho essa responsabilidade. Você acabou de falar nessa expressão, as armas da velha política, e aí eu te pergunto o seguinte, a tua inexperiência política, ela acaba sendo um trunfo ou um problema? Até agora tem sido um trunfo, porque como nós não sabemos, nós entramos lá, essa geração aí, 52% de renovação, essa geração entrou lá ávida por mudança. Então não aceita as regras que já estão pré-estabelecidas. Mas por que tem que ser assim? Mas por que tem que esperar a eleição da mesa? Mas que tipo de acordo é esse? Tipo adolescente, né? Que vai enfrentando. Isso, ou então quem entra na universidade, né? Assim, e isso tem sido bom, porque, olha, na primeira semana eu já encontrei com 2 ministros, o ministro da Infraestrutura, o ministro da Saúde, pelo fato de, não vai receber, não tem agenda, eu vou aí esperar para falar com ele. Sentei lá e fiquei esperando lá para falar com ele. E é óbvio que agora com o poder de deputada ele tem que receber. E foi muito bom, porque também eu percebo em muitos cargos nos ministérios que tem um pessoal disposto também a trabalhar a favor, né, desse novo Brasil que a gente quer. E a partir daí a conversa fica mais simples, né, mais fácil. Porque também é esse o meu objetivo. Eu fui conversar com o ministro da Infraestrutura, expor a situação do Porto de Santos. Falei, olha, não é possível que a gente continue nessa indefinição. Lá tem 10 categorias de portuários, uma cidade inteira, uma região inteira que depende do porto. Então nós temos que ser protagonistas do que vai acontecer agora com o porto. Falam em estatização, falam em privatização, comissão tripartite. As pessoas que trabalham no porto, que fazem o porto progredir, querem estar presentes e serem protagonistas dessa mudança também. E toda essa conversa que a gente vai depois falar especificamente sobre o porto, mas pelo que você sentiu a sua primeira impressão lá, você acha que tem mais chance de mudança ou a velha política ainda tem uma resistência? Eu acho que há grande chance de mudança nesse momento, porque eu sinto tanto em líderes do governo, como nessa geração de políticos que entraram agora,
há um desejo de mudar as regras e de fazer a política e deixar a história. A gente tem a chance de deixar uma história, né, na política, de marcar as próximas gerações de forma positiva. Porque tudo que a gente viu agora sobre política deixou um ranço muito triste, né, de indignação na população. Então tem esse grupo, lógico, tem muitos políticos antigos que são muito bons políticos, mas talvez eles não tivessem até agora a força necessária. Agora com essa geração de novos, eu acho que a força aumenta, é a chance da mudança que a gente tanto quer, da transparência, de você deixar claro para a população o que você está fazendo lá. Eu parti desse princípio. Eu estou aqui trabalhando, eu estou com a melhor das intenções, sou uma pessoa experiente na minha região, na história da minha região, e é pela minha região que eu vou brigar, e nas questões nacionais eu vou defender também a minha ideologia, os meus interesses, mas sempre de acordo com o pensamento da população, porque eu estou lá representando a população, a autoridade é a população. A autoridade não está lá nos palácios, nos corredores de Brasília. Dentro disso que você acabou de falar, a gente tem 2 deputados da região, sim, né? Você e Júnior Bozella. Agora, a sua votação, ela foi muito mais concentrada aqui na nossa região, né? A do Júnior Bozella foi um pouco mais pulverizada. Isso te faz que talvez tenha um pouco mais de pressão sobre você? Eu me sinto assim... Mais cobrança, talvez? Eu me sinto assim, a deputada da região. Eu fui eleita por uma região que acreditou e que me conhece. Mas eu vou juntar forças com o Júnior Bozella, é óbvio, nós somos agora 2 aqui, né? E juntos nós somos mais fortes. Então, nas questões do porto, nos problemas da nossa região, eu quero que ele se envolva com os problemas da nossa região. Eu sei que ele tem eleitores em outras cidades do estado, que ele tem também que prestar contas, mas assim, eu fui eleita só com os votos daqui, isso me dá essa tranquilidade. Eu não preciso trabalhar para Campinas, eu não preciso trabalhar por outras cidades do interior, eu vou trabalhar focada na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Muita gente diz que Brasília não é para amadores. Isso. É isso mesmo? Tenho percebido que Brasília não é para os fracos. E eu sou uma pessoa forte, porque a minha história no jornalismo fez com que eu chegasse até onde eu cheguei, né? Com muito trabalho, sempre. Nunca nada foi fácil para mim. Venho de uma infância simples, sou filha de estivador, de dona de casa, batalhei muito para chegar onde eu cheguei e agora eu tenho a chance de ajudar a minha região de outra forma. O jornalismo ajuda, denunciando, apontando os problemas, cobrando das autoridades. Agora eu também vou cobrar, mas eu tenho o poder da ação. E isso brilha nos meus olhos. A chance de você entrar num ministério, mostrar o problema e falar, bom, ministro, então, daqui a 2 dias eu estou aqui, porque está faltando remédios lá na Baixada Santista. Qual é a resposta? O que a gente pode fazer? Eu gosto, eu sinto que eu gosto disso também, porque tem a ver muito com o jornalismo. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre a nossa região. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente recebe a deputada federal Rosana Vale. Deputada, a gente está falando um pouquinho da sua trajetória e falar agora um pouquinho sobre a questão da Baixada Santista. A Baixada ela tem vivido uma briga política, principalmente em relação ao governo do estado, e você é do PSB, sim, né? Do partido do ex-governador Márcio França, ex-prefeito de São Vicente também. Você acha que você vai ter uma atuação mais voltada para essas cidades que te apoiaram? Então, eu já estou pleiteando, assim, a gente precisa, é um momento difícil agora, né? Troca de governo, é normal a gente falar, cortou 227 milhões na área da saúde, acho que é normal rever os contratos, mas nós não podemos perder. A Baixada Santista tem que manter os contratos que são, os convênios que são importantes para a nossa região. Já, inclusive, falei sobre isso com o ministro da Saúde, a questão do Hospital dos Estivadores, que com a quebra dessa parceria aí vai ficar numa situação de ameaça de fechar. Então, eu vou lutar bastante pela minha região, por todas as demandas, bater na porta ou do governo do estado ou do governo federal. Eu não tenho partido. Eu fui eleita pela minha história e eu entrei na política com esse objetivo. Então, eu já conversei com o governo, deputados do PSL, de todos os partidos. E tem uma parcela de políticos que entrou com essa intenção. Acima, os interesses da minha região estão acima de qualquer política partidária.
Dessa forma que você vê. É dessa forma. O que mais te assusta nessa nova fase? Qual o maior desafio que você está vislumbrando? O que mais me assusta é o jogo desleal. O jogo desleal da política, que a gente sabe que também existe, né? Porque com relação ao trabalho, eu não tenho medo nenhum. Não tenho medo nenhum. Com relação à atuação, também não tenho medo nenhum. Eu só tenho medo, assim, do jogo desleal. Mas eu estou preparada para ele também. Porque a minha formação no jornalismo também nem tudo é fácil. A gente enfrenta muitos problemas. É que nós somos mulheres e entramos, assim, muito na política com o coração, né? E ali a gente tem que, às vezes, segurar firme e isso nos machuca. Mas na hora de dialogar e de discutir, nós temos que mostrar a nossa força. E temos mostrado, né? Antes de você ser empossada, você falou que você fez algumas visitas a Brasília para tentar se ambientar, enfim. Algum curso para novato, político novato? Fiz. Eu fiz o curso do INSPER, que foi excelente. Hoje eu tenho certeza que eu vou ser uma deputada melhor por tudo que eu aprendi. Foi um curso intensivo e nos propiciou tanto estar perto do que vai acontecer, de como é o jogo político, como estar perto também dos novos deputados. Isso foi importante. Eu faço parte de um grupo com 100 deputados que pensam como eu, que são de partidos diferentes, mas que entraram com o objetivo de pensar acima da política partidária. E isso me dá força. Eu já conquistei alguns espaços importantes lá em Brasília por conta dessa força. Eu já faço parte, eu sou membro titular da Secretaria da Mulher. É difícil alguém entrar novo e já participar. Já me posicionei para fazer parte da Comissão de Viação e Transporte que decide, porque assim, tudo é votado lá no Congresso, mas antes, todos os projetos e discussões passam pelas comissões. Nas comissões é que a gente tem direito de propor alteração no projeto de lei, de pedir vistas e discussões a respeito de algum tema. Então, a atuação forte é nas comissões. E eu já entro pelo fato de ter sido muito bem votada no próprio partido, né, mais votada do Estado de São Paulo, eu já entro com essa posição. E isso, para mim, é muito bom. Te dá uma segurança, né? Sim. Fala um pouquinho sobre a questão do Porto de Santos. A gente chegou a mencionar no primeiro bloco. Você acha que privatizar é a melhor saída para o Porto de Santos? Eu não acho que seja a melhor saída. Mas eu estou ouvindo, já me reuni com trabalhadores portuários de diferentes categorias para ouvir. Eu quero, nesse momento, formar uma opinião e defender uma bandeira que seja a bandeira da minha região. Então, uns falam em privatização direta, outros falam em estatização, que os trabalhadores também são contra. Eu sou a favor o quê? Da descentralização, que é diferente. As decisões não podem ser tomadas em Brasília, do nosso porto. É preciso que haja uma gestão descentralizada e o fim das indicações políticas na empresa. Isso é o que fez com que a empresa caminhasse para a situação que está hoje. A gente vê as últimas diretorias, presidentes presos. Sim. Então, isso nós temos que acabar. A gestão do porto tem que ser uma gestão técnica e preparada. Nós temos funcionários de carreira que são super competentes e têm todo o know-how para gerir a Codesp, para gerir o porto. Então, a partir disso, nós vamos caminhando. São essas as questões, inclusive na audiência que eu tive com o ministro, que eu levei para ele. Eu falei, eu estou representando uma região inteira e o porto e a região precisa ser protagonista da mudança que vai acontecer no porto. Não pode ser uma canetada lá de Brasília, privatizou, e os trabalhadores... Não, nós temos que ser protagonistas. Nessa conversa que você teve com o ministro, alguma promessa já? A promessa foi da visita aqui na região. Está especulando, né? O que aconteceu, por que o novo presidente ainda não foi empossado e tal. E ele tranquilizou e falou assim, nada vai ser feito por impulso. Nós vamos ouvir os trabalhadores, os empresários, e isso já me tranquilizou. E eu quero estar atuando nesse sentido, levando as reivindicações e tendo subsídios para poder apresentar para ele, olha, é desse jeito que nós queremos o porto. E mas ter força. O Casimiro Tércio pode ser realmente presidente da Codesp. Sim, não, isso já está decidido. E é uma pessoa que foi aprovada pela região toda, empresários e trabalhadores, que já esteve à frente do Porto de São Sebastião, uma pessoa técnica, né, da área.
Agora, sexta-feira passada, vocês tiveram uma reunião com representantes do Porto, deputados federais, alguns prefeitos. Imagino, o que ficou acertado nessa reunião ou o que foi discutido? Então, nessa reunião que eu propus, eu quis deixar claro para eles, primeiro me colocar como uma interlocutora do governo com as questões portuárias também, né? Levar para ele, porque eu sou uma representante da nossa região, mas como deputada federal, eu tenho acesso aos ministérios e para levar as nossas reivindicações. E aí eu ouvi as categorias, foram 9 categorias do Porto de Santos, cada uma, Sindicato dos Estivadores, temos questões difíceis, né? O plano de previdência dos portos, que é uma situação que daqui a alguns meses vai ficar insustentável, não tem mais dinheiro. Temos outros problemas do OGMO, que está destinado ao fim, não tem mais contratação, inclusão no OGMO há muito tempo. Então, o que vai acontecer? Estamos todos atentos e preocupados. O que vai acontecer? Então, eu ouvi cada um, nós formamos um grupo de trabalho, onde eu me propus a todo mês sentar com esse grupo de trabalho e informar quais são os passos que estão sendo tomados em Brasília. Isso é importante, para trazer segurança ao nosso trabalhador aqui. E no próximo bloco, a gente continua a falar sobre a nossa região. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com a deputada federal Rosana Vale. Rosana, a gente falou sobre a questão do Porto, eu gostaria de falar agora sobre meio ambiente. A gente teve o episódio de Brumadinho, que acabou comovendo o país inteiro e despertou atenção para algumas questões regionais, né? Na Baixada Santista a gente tem o caso da cava subaquática de Cubatão. Você se manifestou falando sobre o problema e pedindo alguns esclarecimentos a respeito. O que já foi descoberto desde então? Então, o que eu fiz diante da preocupação da Baixada Santista, eu vi as pessoas me mandavam vídeos e eu, como jornalista, acompanhei esse processo também das cavas, aí eu já pedi explicações para a CETESB, para o IBAMA, para o Ministério Público, para poder formar uma opinião, para que a gente dê uma resposta. Esse é o meu papel como deputada, ouvir todos os lados e tomar uma decisão e apresentar para a população o que a gente decidiu. Paralelo a isso, já tem um projeto de lei, inclusive já foi apresentado pelo deputado Alessandro Molon, que é do meu partido, que muda a fiscalização das barragens no Brasil inteiro. E eu estou tentando, a gente encontrando uma forma de incluir as cavas nesse processo novo de fiscalização, que vai modernizar e tornar mais exigente aí a liberação das licenças para o funcionamento, tanto das barragens como das cavas. Isso é um assunto. Na região, a gente tem que ouvir, ter desses órgãos fiscalizadores o compromisso de que a situação está sob controle, de que não há risco, porque a população quer saber se tem risco ou se não tem. Alguns vídeos foram publicados, nada a ver, Brumadinho e Cava de Cubatão, nada a ver. Lógico que não tem nada a ver. Uma é uma barragem, outra são as cavas. Mas como se fosse um lixão químico submerso, que a população precisa saber. O material que está lá está sob controle? Tem risco de passar uma embarcação, de passar e fazer provocar um vazamento nessa cava e poluir o nosso estuário, contaminar os peixes e, enfim, oferecer risco para a saúde da população? É isso que eu quero saber. E são esses órgãos que estão me respondendo. A CETESB já enviou um relatório. Esse relatório vou levar na reunião que eu vou ter com o IBAMA também, Ministério Público, para que a gente possa... Parece que tem uma discussão também que vai ser feita daqui a alguns dias sobre isso. Eu vou participar. E vamos lá, ver as linhas de ação, o que eu posso fazer na esfera federal para dar mais tranquilidade para a população. Além da cava subaquática de Cubatão, tem algum outro item na nossa região que merece atenção relacionado ao meio ambiente? Meio ambiente tem vários, né? Várias situações. No Vale do Ribeira, eu entendo também que é preciso, na região do Vale do Ribeira, flexibilizar um pouco algumas leis ambientais para que a população não viva só lá da banana e das prefeituras, para que outras fontes de renda, indústrias não poluentes, a gente precisa rever também tudo isso, né? Então, é um início de um trabalho
acompanhei durante 25 anos a situação, as histórias, os problemas da minha região. Agora chegou a hora de eu elencar todas essas prioridades e atuar na forma de mudança de lei, colaborando com pressão para uma fiscalização mais eficiente, enfim. Uma representante com força no Congresso aqui da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Você falou sobre elencar as prioridades e a gente sabe que você é muito ligada à questão do turismo, que a gente imagina que a nossa região, né, sim, sim, é importantíssima nesse quesito de turismo. Além do turismo, qual vai ser a sua bandeira levantada em Brasília? Então, Porto de Santos, uma das bandeiras, que é a que se apresenta agora, o desenvolvimento da minha região, porque turismo é passeio para quem vai passear, mas o turismo é fonte de renda. Emprego. A gente precisa organizar esse turismo. Nós precisamos traçar um plano metropolitano de turismo. E muitos outros assuntos. A relação do porto-indústria, que vai trazer... Nós perdemos postos de trabalho que não vão voltar, porque os portos se automatizaram através dos anos aí. Eu visitei mais de 30 portos no mundo. Isso não vai mudar, mas a gente precisa criar alternativas, né? Capacitação desses funcionários da mão de obra, né? A capacitação, eu já marquei com também o deputado de Pernambuco para visitar lá o Porto do Recife, porque eles têm lá o Porto Digital, que é aliado do porto. As mercadorias chegam e elas têm um valor agregado, elas não são exportadas como matéria-prima mais. Então, isso é um assunto que a gente precisa tratar aqui no nosso Porto de Santos, porque a gente vai ficar a vida inteira exportando a soja, o café e tal, e importando os produtos que são feitos com a nossa matéria-prima. A gente precisa criar essas alternativas para que a gente possa desenvolver a nossa região. Agora, em relação ao porto, outro assunto que também é bastante discutido é a alíquota do ICMS, que é muito mais alta do que em outros estados, sim, né? O que sim. acaba tornando a fuga de vários produtos para outros portos do Brasil. É uma discussão importante também que eu, à frente dessa Comissão de Viação e Transporte, vou poder atuar. Não é só a questão da descentralização do porto, mas todas as vertentes que estão ligadas ao transporte, aos modais, por exemplo, ferroviário. Por que não se investe? Os portos mais eficientes, eles têm uma interligação dos modais, não é só caminhão. Sim. É caminhão, é trem, e a gente precisa criar essas alternativas, discutir. Só que eu espero que eu leve isso, a praticidade. Porque discutir é fácil, né? A gente senta aqui, conversa, discute, não sai disso, né? Aí a gente marca outra reunião, discute. Por isso que nessa reunião que eu tive com os portuários, eu falei, olha, é um grupo de trabalho. Eu sei que os trabalhadores têm opiniões diferentes, as categorias, mas eu quero reunir uma lista de propostas que são iguais para todos os 9 segmentos que estavam lá na reunião, que são 10 categorias portuárias. O que nos une? Vamos levar o que nos une já para que a gente possa avançar. E assim eu vou fazer. Ouvindo sempre os dois lados, exato, né? O lado do povo, exato. O lado do governo, tentando articular. Uma conciliadora. Eu acho que essa é a maior função. E se nós conseguirmos isso, né, como representantes da região, a gente vai dar um grande passo. Ok. Rosana, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.